Selo ou marca? Qual a sua escolha? Olá, amigo, olá, amiga, me chamo Everton Porto e gostaria de falar com você sobre este assunto. Nós encontramos entre os cristãos uma dúvida muito grande em relação ao que está escrito na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, que menciona a marca da besta. E nós precisamos, com o auxílio das Sagradas Escrituras, saber o que significa essa marca, qual a sua característica, mas para isso nós precisamos entender o que é o selo de Deus. Capítulo 7 do Apocalipse, e eu quero que você me acompanhe na leitura da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a menção do selo de Deus. E quando você lê o livro sagrado, é sempre interessante você buscar a orientação do Senhor através da oração. Eu tenho a minha Bíblia na mão aqui, convido você a tomar a sua também e vamos fazer uma prece ao Senhor, pedindo a sua direção para esse momento do estudo. Se puder, feche os olhos. Santo, maravilhoso e eterno Deus, que privilégio, Senhor, aprender da tua palavra. Nos conduz nesse instante, pedimos em nome de Jesus. Amém. Com a sua Bíblia aberta no capítulo 7 do Apocalipse, leia comigo, a partir do primeiro verso. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses são os 3 primeiros versos do capítulo 7 do Apocalipse. Encontramos aqui a menção do selo de Deus. E aqui no livro do Apocalipse encontramos uma linguagem profética cheia de símbolos, e esses símbolos têm alguns significados. E a própria Bíblia traz resposta para estes símbolos, dizendo o que cada símbolo significa. Então, amigo, me acompanhe agora para podermos entender melhor o que esse verso está dizendo, o que esses 3 versos estão nos falando. Quando nós encontramos aqui essa menção a 4 anjos que estão segurando os 4 ventos, o que isso significa? Significa que o Senhor, através da atuação do seu poder, está impedindo que coisas desagradáveis aconteçam no nosso mundo. Esses ventos, em profecia, significam guerras, lutas, movimentos bélicos, nações se levantando contra nações. E Deus, na sua infinita misericórdia, está segurando esses ventos, simbolizado por esses anjos que estão ali nos 4 extremos da terra. Esses anjos, eles têm essa incumbência, são 4, e surge um 5º anjo com uma mensagem urgente de que não deveriam ser soltados esses ventos, não deveria vir a destruição sobre o nosso planeta, até que os servos do nosso Deus recebessem o seu selo. Muito bem, queridos. O que nós precisamos compreender aqui é que no capítulo 13 do Apocalipse aparece uma outra marca. E esse selo que Deus quer colocar sobre os seus servos, aqueles que o estão seguindo, ele é colocado sobre a fronte, na testa. E no capítulo 13, a marca da besta também é colocada sobre a testa. E alguns, em anos passados, disseram que a marca da besta poderia ser o código de barras. Em um dado momento, vem se dizendo que a marca da besta é um chip que será colocado na mão de todo o habitante do planeta. Outros têm dito que o chip está na vacina, que agora muitos estão usando nos nossos dias.
Mas fica fácil de compreender que Deus tem um selo. O texto bíblico nos mostrou isso. Mas nós precisamos identificar o selo de Deus. O que é o selo de Deus? Para que não haja confusão, ao identificarmos o selo de Deus, conseguimos com maior facilidade saber qual será a marca da besta. Querido, você que me acompanha, é um assunto de extrema importância, porque o selo de Deus, ele nos dá o senso de pertencimento. Deus, o nosso Senhor, deseja colocar sobre os seus servos, os seus filhinhos, este selo. A marca da besta levará aquele que não pertence ao Senhor. E essa é uma escolha que nós vamos fazer. E quanto mais informações você e eu tivermos, melhor será a nossa escolha. Então, a nossa intenção nesse encontro é despertar para essas coisas. É aprender na palavra de Deus o que é o selo de Deus e o que ele significa e qual a importância dele para os nossos dias e também para os dias futuros. Nós temos algumas evidências interessantes na palavra de Deus e eu preciso que você me acompanhe na leitura de alguns textos. Nós vamos deixar agora o livro do Apocalipse e vamos voltar ao Antigo Testamento, ao livro de Isaías, no capítulo 8. Eu estou folheando a minha Bíblia aqui e convido você a fazer o mesmo. Isaías, capítulo 8, está lá no Antigo Testamento e nós estamos buscando a resposta do que seria o selo de Deus ou como nós poderemos encontrar o selo de Deus. Capítulo 8 de Isaías. Está aqui, bem à minha frente. Vamos ler juntos o verso 16. Verso 16, capítulo 8, livro de Isaías. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Olha que coisa interessante, que afirmação magnífica encontramos nesse verso. A lei de Deus tem nela o selo. Sela a lei no coração dos meus discípulos. É na lei de Deus que nós vamos encontrar este selo, que vai ser colocado sobre os servos do Senhor. Queridos, eu gostaria de falar a você sobre a questão do selo, para nós termos um entendimento melhor do que tudo isso significa. Hoje, talvez você, quando ouve essa palavra selo, você lembra de correspondência, correio, onde a gente coloca aquele selo para enviar uma carta para alguém. Mas este selo aqui, ele tem algumas características diferenciadas. No mundo antigo, o selo tinha 3 características distintas e que tinham uma finalidade para que elas existissem. Então, o selo ele apresentava como primeira característica o nome. A segunda característica do selo era o cargo ou a função do portador do selo. E a terceira característica do selo era a jurisdição ou o domínio. Por exemplo, você já ouviu falar de Nabucodonosor, o rei da Babilônia? Então, quando ele redigia um documento oficial para ser mandado a todas as pessoas do seu reino como um comunicado real, ele selava esse documento. E nesse documento havia essas 3 características do selo: o nome, o cargo ou função e também a jurisdição ou o domínio de Nabucodonosor. Então, nome: Nabucodonosor. Qual era o cargo dele ou a sua função? Rei. Qual era a sua jurisdição? Babilônia, o império. Então nós temos que procurar na lei de Deus essas características. Buscamos na lei moral do Senhor um dos mandamentos entre os 10 que terá essas 3 características. E aonde nós podemos encontrar essas características? Qual dos mandamentos trará as 3 características importantes de um selo? O nome, o cargo ou função,
a jurisdição ou o domínio. Para isso, precisamos mais uma vez tomar a nossa Bíblia em mãos e irmos agora para o livro de Êxodo, no capítulo 20. Vamos procurar esse texto na Bíblia? É no Antigo Testamento ainda. Êxodo capítulo 20. A partir do terceiro verso deste capítulo 20, do livro de Êxodo, nós encontramos aqui descrito os 10 mandamentos. E dentre esses 10, nós precisamos encontrar um que tenha as 3 características que o selo da antiguidade apresentava. Deus, ele comunica-se de forma que nós possamos compreender a sua mensagem. Então, quando ele traz essa mensagem para o profeta Isaías, dizendo que o selo de Deus está em sua lei, ele parte de algo conhecido para o desconhecido. E João, o apóstolo, que teve a visão do Apocalipse, ele registra o selo, mas ele já tem esse conhecimento anterior dessas características importantes. Dentre os 10 mandamentos, qual você acha, qual você julga ser aquele que apresenta o nome, o cargo e a jurisdição de Deus? Seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? Qual dos 10? Eu digo para você, lendo com atenção as Sagradas Escrituras, e eu convido você a ler todos os versos, do terceiro até o 17º. E agora eu quero já de antemão dizer-lhe que dos 10 mandamentos, o que tem essas 3 características é o quarto. E ele começa ali a partir do 8º verso do capítulo 20 do livro de Êxodo. Me acompanhe na leitura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Do verso 8 até o verso 11, capítulo 20 de Êxodo. Você conseguiu identificar aqui as 3 características de um selo da antiguidade? Pois vou ajudá-lo. Me acompanhe. Nós encontramos a primeira característica, o nome, no verso de número 10. Vamos ler juntos? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Qual é o nome? Senhor teu Deus. Qual é o cargo ou a função de Deus? Vamos ler agora o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor. Quem fez? Criou. O Senhor é o Criador. Olha só, encontramos a segunda característica do selo. Agora, onde está a terceira característica? Será que ainda vamos encontrar neste mandamento, o quarto da lei de Deus, a terceira característica de um selo da antiguidade? Eu creio que sim. Ainda no verso 11, continuamos lendo. Fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Qual é a jurisdição ou o domínio de Deus? Todo o universo. Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus maravilhoso colocou o seu selo entre os 10 mandamentos. Está no quarto. Fala aqui o nome do Senhor. Fala aqui qual é o seu cargo. Ele é Deus, ele é o Criador. E fala também da sua jurisdição. Criou todas as coisas, os céus e a terra. Ele criou todo o universo. Este é o selo de Deus. Quando identificamos o selo de Deus, nós conseguimos verificar algo interessante. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto do livro do Apocalipse, não no capítulo 7, como lemos anteriormente, mas no capítulo 6. Eu quero que você leia comigo o último verso do capítulo 6. Vamos para o livro do Apocalipse? É o último livro do Novo Testamento, e ele aqui traz algo interessante. Muito interessante, realmente, porque
Nós encontramos na Bíblia, a partir do capítulo 5 do Apocalipse, Jesus, o Cordeiro de Deus, abrindo uma série de selos de um livro que estava na mão de Deus ali no capítulo 5, e esse livro era selado com 7 selos. E a partir da abertura destes selos, algumas coisas vão acontecendo. Quando começa a abertura desses selos no capítulo 6, nós não chegamos à conclusão desse capítulo. Somente 6 dos 7 selos são abertos. E aí vem um intervalo, que é o capítulo 7, um interlúdio entre o 6º e o 7º selo. Por que isso acontece? Porque no capítulo 6 do Apocalipse, verso 17, nós encontramos uma pergunta. Ao se abrir o 6º selo, algumas coisas acontecem. E aí aqueles que veem esses acontecimentos, esses fatos acontecendo, fazem uma pergunta. Verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem poderá suportar? Chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Quem poderá suportar esse dia? A resposta vem no capítulo 7. E aí você percebe a importância e a relevância de nós conhecermos este assunto sobre o selamento que Deus estará fazendo em seus servos. O selamento que Deus deseja trazer sobre mim e sobre você. Meu querido, imagine um Deus compassivo, amoroso, dando ordem para os anjos que segurem os ventos, para que não venha destruição sobre o nosso planeta, porque você e eu ainda não fomos selados. E quão bom é vermos que a palavra de Deus, ela nos mostra o que é o selo. Ela nos apresenta que o selo de Deus está no 4º mandamento, e esse mandamento se refere à guarda do sábado. E o nosso Deus não muda. Ele não apresenta nenhuma sombra ou variação de mudança. Esses mandamentos todos, cada um dos 10, eles estão em vigor ainda. E o seu selo, o selo do Senhor, aquele que Ele deseja colocar em nossa fronte, sobre a nossa testa, é o 4º mandamento dessa lei maravilhosa. Meu amado, minha amada, pense no amor desse Deus. Pense na graça e na misericórdia. Ele está movendo os céus por inteiro para que eu e você, em tempo oportuno, tomemos a nossa decisão de aceitar o selo do Senhor. Quando eu penso nisso, meu coração se enche de alegria, transborda de felicidade, e eu espero que esse também seja o seu sentimento. O meu desejo é receber o selo do Senhor. O meu desejo é ser reconhecido como um dos seus servos. Mas a escolha é minha e é sua. Eu espero que você faça a mesma escolha. Deseje ser um servo do Senhor e receber a sua marca. O selo de Deus, ele nos traz proteção e ele nos dá o senso de pertencimento. Aqueles que pertenciam ao rei de Babilônia, ao império que ele comandava, reconheciam o selo da autoridade do seu governante. Nós estamos aqui aprendendo sobre o selo de Deus. E nós vimos como ele é maravilhoso. Deus tem um selo, capítulo 7 do Apocalipse. No capítulo 13 nós vemos que a besta, aquela que se levanta contra Deus e que blasfema contra o Senhor, ela tem uma marca. O selo de Deus é na testa. A marca da besta também é na testa e sobre a mão. Mas, querido, nós podemos fazer uma escolha nessa noite. Nós podemos fazer uma escolha no dia em que está assistindo esse vídeo. Nós podemos fazer uma escolha em nosso lar, sozinhos, ali, no íntimo do nosso quarto, talvez na cama, enquanto assiste esse vídeo. Nós podemos fazer a decisão no próximo dia, ao amanhecer, mas ele deve ser feito. Ela deve ser feita, essa decisão deve ser tomada. Lembra da pergunta inicial no começo do nosso vídeo? Selo ou marca? No final,
você vai escolher. E eu também escolherei. O selo de Deus é um convite do Senhor, não há imposição. A marca da besta é imposta. E Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso, que ele está esperando com os ventos seguros, através da figura daqueles 4 anjos, para que tomemos a nossa decisão. Os servos de Deus vão aceitar o seu selo de forma voluntária. Os que vão receber a marca da besta aceitarão por imposição, por medo. Eu fico imaginando o amor desse Deus. Quão insondável é o Senhor. Quão maravilhoso Ele é. Ele deseja nos colocar sobre a testa, sobre a nossa fronte, como um símbolo de aceitação do senhorio do Senhor sobre nossas vidas, este selo. E além deste selo demonstrar que pertencemos a Ele, demonstra para todo o universo que nós estamos protegidos e seremos guardados pelo Senhor na crise final que o nosso planeta enfrenta. Você está angustiado? Está preocupado com o futuro? Está triste com alguma situação? Está desapontado? Sua fé está desfalecendo? Não deixe que isso tome conta do seu ser, mas aceite o estudo da palavra de Deus que estamos fazendo e veja o quão bom o nosso Deus é. Essa mensagem está chegando a você agora. Eu não sei onde você está, qual é a situação que você está vivendo, se você está só, se você está acompanhado de alguém, mas não é um apelo meu, um convite feito do Everton para você, João, Pedro, Maria, Helena, Renata. Não é um apelo meu, mas é um convite do nosso Deus para a sua entrega. Eu desejo entregar a minha vida totalmente ao Senhor. Eu quero receber o selo de Deus de forma voluntária. Qual é a sua escolha? Qual é o seu desejo? Eu espero que a sua decisão seja ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. Vimos alguns textos da palavra de Deus importantes e que trazem satisfação e alegria, porque compreendemos que Deus deseja cuidar pessoalmente de cada um de nós. O 5º anjo que aparece ali no capítulo 7 do Apocalipse, ele vem com pressa, ele tem urgência em que nós recebamos o selo do Senhor. Você olha para a situação que o nosso mundo vive. Talvez a sua vida esteja de pernas para o ar agora. Realmente eu não sei qual a situação que você enfrenta, que tipo de dificuldade. Mas eu sei que o capítulo 7 do Apocalipse nos traz esperança. Nos traz muita esperança. Porque Deus deseja selar você, dizendo para todo o universo, você me pertence. E Deus deseja selar você, para proteger você de todo e qualquer mal que poderá sobrevir sobre o nosso mundo e sobre cada um de nós. Qual vai ser a sua escolha? Selo ou marca? Eu espero que você escolha receber o selo do Senhor. A alegria de pertencer ao Senhor é indescritível. Faltam palavras para descrever. Mas eu gostaria que você tomasse uma decisão no íntimo do seu ser agora, de entregar-se completamente ao Senhor, de procurar mais na palavra de Deus, compreender sobre os desígnios de Deus e os planos maravilhosos que Ele tem para a sua vida. Sabe, eu conheço um Deus e espero que você também conheça esse Deus, que está preparando uma eternidade sem dor, sem sofrimento e sem lágrimas. Uma eternidade de eterna alegria, sendo redundante mesmo, eterna alegria na eternidade. Se você aceita o convite de Deus, eu quero convidá-lo para orar comigo, fazendo a nossa dedicação, a dedicação do nosso coração
a esse Deus maravilhoso. Você pode orar comigo? Gostaria de orar nesse momento? Então feche os seus olhos. Pai Santo, Deus eterno, obrigado por essa maravilhosa mensagem. Obrigado pela esperança que brota em nosso coração. O Senhor está buscando os seus filhinhos, a cada um de nós, porque o Senhor quer demonstrar a todo o universo que nós pertencemos a Ti. E o Senhor também deseja nos proteger, apesar das crises que o nosso planeta enfrenta. Obrigado, Pai Santo, pela oportunidade de escolher entre o selo e a marca. Nessa noite, Pai Santo, escolhemos o Teu convite, aceitar o Teu apelo e receber o selo do Senhor. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos continuar tratando desse tema e você não pode faltar. Neste mesmo canal, você receberá mais algumas instruções interessantes da palavra do Senhor. E nós vamos falar de algumas características daqueles que recebem o selo de Deus. Como é o perfil dessas pessoas? Como se comportam? Como é a sua vida? Não perca, em breve nos encontramos.